O que aconteceu? Os homens não, nesse grupo aí tinham raças masculinas que, incomodados, né, de estarem a serviço, né, começaram a falhar no seu desenvolvimento primeiro, no seu processo de desenvolvimento, começaram a se tornar egoístas, individualistas, né, e passaram a olhar mais para o lado vazio dentro deles do que para o lado pleno. Ao acontecer isso, eles começaram a sentir um incômodo dessas sacerdotisas, deles não perceberem as coisas, eles não podiam ter controle sobre as coisas porque eles não percebiam uma série de coisas, a percepção deles era mais limitada, inclusive a linguagem deles. Então eles começaram um plano para causar uma mudança nessa sociedade. E ali eles começaram uma guerra contra essas sacerdotisas. E onde teve uma grande mudança. Né? Tô simplificando muito a história, tá, gente? Porque senão a gente ia fazer uma live só sobre o pedaço da mudança, uma live só sobre a guerra que veio depois, porque são muitos detalhes. Não que você não possa voltar depois para falar, tá? Tudo bem. Então, o que aconteceu? Ali mudou-se a sociedade, que eram todos de igual para igual trabalhando juntos, para a sociedade piramidal. E masculina. E masculina. Né? Não foi uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo em tudo. Foi um processo que foi se expandindo daquela maneira. Né? E para que não tentasse voltar atrás, começaram a criar a imagem da mulher, ou como pervertida, ou como inferior, ou como nem sendo do mesmo nível, né, do que os outros. Cada sociedade, ele definiu isso de uma certa maneira. A gente vê isso em reflexos, às vezes, religiosos e culturais, até hoje em vários países. Então, quando isso aconteceu, gente, ali a gente desequilibrou totalmente o fluxo de equilíbrio masculino e feminino. O yin yang ali, que era bem balanceado, se desbalanceou a partir de então. Então, o que começou a acontecer? Houve uma polarização no masculino. Uhum. O masculino foi perdendo o feminino durante muito tempo foi ficando calado, submisso, e nas vezes que ele tentava ganhar força, era tentando fazer face ao masculino, ou seja, o feminino indo para o seu polo oposto. Então não conseguiu se gerar esse equilíbrio, né, nessas civilizações mais antigas. A partir de então, o que começou a acontecer do lado dos dimensionais, né, simplificando a história? Por várias vezes eles tentaram enviar, entre aspas, avatares, né, para que trouxessem o conhecimento para a humanidade. E eles sempre vinham em pares. E sempre mostravam a importância do equilíbrio de casal. Mas toda vez que isso acontecia, o sistema percebia que não poderia surgir um contra-exemplo para o sistema de novo, porque ele perderia a dominância se começasse a se voltar para o sistema antigo. Perde hegemonia. Perde a hegemonia. Então, o que eles precisavam fazer? Suprimir aqueles que estavam tentando fazer essa mudança. E aí a gente tem vários exemplos. Né? A gente vai ter, por exemplo, de histórias que foram marcantes e positivas para a humanidade. Então, a gente vai ver a história de Salomão com a rainha de Sabá. Uma história extremamente marcante e positiva para aqueles que todos se beneficiaram da união dos dois. A gente vai ver a história, por exemplo, de Jesus com Madalena. A história real, né, que é passada assim. Real também não é a real, mas assim, a mais próxima da realidade. Né, porque ela nunca foi prostituta. A gente vai ver a história, a gente vai falar disso também. A gente vai ver a história de Dumuz ou Tamuz com a sua esposa ali, que eu não me lembro agora o nome. A gente vai ver a história de Ísis, Osíris e Horus, né? Então, assim, o Horus e o Osíris representando o lado masculino de pai e filho, né? Filho de uma concepção divina, praticamente, o Horus. E da Ísis, uma sacerdotisa também. Madalena, uma sacerdotisa também. Né? Rainha de Sabá também, uma sacerdotisa. Né? Então, o poder do feminino se equilibrando com o masculino. Então, toda vez que isso aconteceu, a gente viu momentos de grande prosperidade, né, para aqueles que estavam dentro daquele momento. Mas depois tentavam mudar a imagem. Então, antes, essa imagem da serpente nas antigas civilizações, a gente constata isso observando a arquitetura antiga,
elas eram honradas como sendo algo que representava a sabedoria. Era essa sabedoria feminina em equilíbrio com o lado masculino. Uma vez que isso foi suprimido, começou-se a inverter os valores de várias coisas. Então, se a gente vai para o mito do Éden, né, que não é bem um mito, o que aconteceu, na verdade, no Jardim do Éden? O Jardim do Éden foi um local onde estavam os seres humanos, né, os Lulus que foram modificados ali geneticamente para se desenvolver mais. O que aconteceu ali? Uma mulher passou o conhecimento. O conhecimento... Existia um homem, na verdade, que era chamado de a serpente pela sua roupa, não era nada de serpente, passou um conhecimento para uma mulher, e esse conhecimento foi passado para a raça humana. Então, na verdade, o que aconteceu ali foi ruim? De forma alguma. A raça humana estava se desenvolvendo, aprendendo várias coisas para desenvolver mais habilidades, e foram passados conhecimentos para eles. Foi isso que a mulher, que representava a sabedoria e a serpente, fez. Mas onde é que está o problema? Por que essa história mudou? Porque, de repente, o ser humano, se ele vivesse muito tempo naquele desenvolvimento com aquele conhecimento, ele passaria a inteligência dos seus criadores Anunnaki. Então, os outros Anunnaki não gostaram de forma alguma para eles foi uma subversão isso daí. Eles estavam se colocando em risco de perder a hegemonia e perder o poder. De se igualar a eles, né? De se igualar ao estava na Bíblia, exatamente, né? exatamente. Eles são igual como nós. Exatamente, exatamente. Então, o que aconteceu? Eles tentaram aniquilar ali aquela humanidade, puniram aqueles Anunnaki que tinham ajudado a passar e transmitir esse conhecimento, fizeram outras operações genéticas para diminuir a vida do ser humano, e a partir dali colocaram a mulher, a serpente, que era vista como boa, né? Ela virou o mal. Foi por culpa da serpente maldita, né? E da mulher. E da mulher, as duas, né? Foram inclusive associadas, né? Uma à outra, que deu tudo errado para a raça humana. E isso é justificativo em algumas religiões hoje em dia de dizer que se nós somos pecadores e não estamos mais no paraíso, a culpa é da mulher que aceitou a maçã que a serpente ofereceu. Mas olha o tamanho da covardia masculina, porque o homem também aceitou a maçã. Mas a mulher tentou ele. Né? Pois exatamente, a mulher... Então, assim, mas chega a ser ridículo, né, esse tipo de... Então, a gente vê essa inversão de valores, né, que sempre quando teve um equilíbrio de casais, tentaram suprimir isso daí de alguma maneira, ou colocar como se tivesse algo errado na história. Então, de lá pra cá, essa história de serpente, de sabedoria feminina, acabou. Acabou. E aí, toda vez que surgiram movimentos para as mulheres conseguirem demonstrar seu valor, isso era suprimido. Né? Então, a gente citou, né, alguns casos da Rainha de Sabá, mas tem o caso também do Papa Gregório VII ou VIII, junto com a Matilda de Canossa. De Toscana ou de Canossa. E que também é uma história muito bonita para quem lê a história deles. Né? E é ela que deu o apoio para ele, para várias coisas, e foi um grande suporte para as coisas que ele fez, né? Mas depois ela foi colocada como se fosse a bruxa que estragou as coisas. Mas ela fez algo tão grandioso, mas tão grandioso, que ela é a única mulher hoje, única, só existe uma mulher enterrada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, que é a Matilda. A única. Única, única, única. Nenhuma outra mulher foi... está sepultada lá. Né? Ela não foi a princípio, ela foi levada depois para lá, mas ela está lá. Né? Então, assim, é a única. Então, assim, algo de muito especial ela fez para receber, inclusive, o respeito daqueles que falaram mal dela e que a criticaram, né? Porque ela está no lugar de maior valor, então ela fez algo muito diferenciado. E numa estrutura eclesiástica que é masculina. Masculina. Né? Então, o que acontece para a gente entender, para chegar nos cátaros? Nesse mundo de inversão de valores para ter a dominação, todas as vezes que surge um exemplo que pode mostrar para o mundo que é possível ter um mundo diferente, que é possível voltar para aquele sistema lá atrás de equilíbrio, de 1 + 1 = 3, o sistema precisa suprimir esse modelo.
Porque se de repente as pessoas começam a ver que existe um modelo onde as pessoas conseguem se equilibrar, onde as famílias se equilibram, onde a prosperidade é para todos, né? Onde todos começam a prosperar e a se desenvolver, isso vai quebrar o sistema. Porque quem não vai querer participar disso? E por isso, lá atrás, as Amazonas criaram a moeda dourada. Por isso, outras sociedades criaram também a moeda dourada. Não vou entrar em detalhes aqui para não prejudicar o canal. Então, assim, não, tem coisas que a gente não pode falar nos vídeos. Então, assim, várias vezes foi criado moeda dourada no passado de civilizações. Foram criadas estruturas de equilíbrios diferentes dentro do que a gente está falando, voltando lá para esse passado harmônico, que mostravam para a sociedade que era possível ter um outro modelo de sociedade. Só que toda vez que o sistema olhava para aquilo, falava, opa, olha o perigo ali. Se a humanidade percebe que com isso aí eles se libertam, se eles se libertarem, a gente não tem mais controle sobre eles. Então, se vocês prestarem atenção nisso que eu acabei de falar, isso tem tudo a ver, né, com quem conhece a história, por exemplo, do BDM, de tudo, tem tudo a ver com isso. Né? Embora não seja uma moeda, né? Não tem nada, não é, mas assim, é um princípio. Mas a lógica, é a né? lógica da dignidade e da liberdade. É um outro princípio, que é diferente de um princípio financeiro, no caso, de dominação. E de poucos, né? E de poucos. Então, os cátaros têm a ver com isso.